Senhor Não, você pega presidente desta sessão, que já está de saída, Humberto Costa, sei que não é pela minha entrada na tribuna, mas é por uma agenda que Vossa Excelência tem. Me dou o direito de fazer a brincadeira pela amizade e o respeito que temos, e queria, senador Humberto, me solidarizar também com o que aconteceu com o colega jornalista lá no interior de Pernambuco. É uma tragédia, mais uma nessa lista interminável de mortes por bala perdida ou por confrontos, por violência urbana e também rural. Então, eu quero me solidarizar com a manifestação de Vossa Excelência, porque um colega estava ali, uma vítima inocente, no lugar errado, na pessoa ser vítima de uma situação desse nível de confronto. Então, cumprimentos a Vossa Excelência pela manifestação, pela abordagem desse tema candente para todos nós. Caro senador Jorge Viana, caros colegas senadores, especialmente os visitantes que nos dão a honra da visita aqui no plenário do Senado Federal, nesta tarde de segunda-feira, dia que não é de sessão deliberativa. Nós temos sessão deliberativa às terças, às quartas e às quintas-feiras. Hoje e sextas são sessões não deliberativas. Então, nós estamos aqui hoje nessa condição, por isso não imaginar que o plenário não esteja lotado dos colegas senadores. Eu venho, antes de tratar do tema central do meu pronunciamento, senador Jorge Viana, lembrar novamente, o meu estado do Rio Grande do Sul enfrenta uma tragédia provocada por enchentes que desalojaram mais de 200 famílias que estão fora de casa na região da fronteira oeste. Nessa região, foram até agora, neste ano, 6 enchentes, senador, 6 enchentes. E são áreas ali, alagamentos, o município de Dom Pedrito, por exemplo, o prefeito que assumiu já disse que são 6 enchentes neste ano. E não se viu na história da região um episódio tão repetidamente ocorrido e nem mesmo as intervenções feitas pelo Ministério da Integração Nacional, pela Defesa Civil, anteriores a isso, com a decretação de emergência, já estão sendo, não foram nem implementadas, e vem já mais a 6ª enchente que estão atingindo os rios em Alegrete, Dom Pedrito e Quaraí, as cidades mais afetadas. Lembrando que Quaraí, especialmente, fica exatamente na fronteira com o Uruguai, atravessada pelo rio Quaraí, e do outro lado é a cidade de Artigas. Também Dom Pedrito, na região da fronteira oeste, e Alegrete, que é o município de maior extensão de área do Rio Grande do Sul. Então, os rios Santa Maria e o rio Quaraí subiram 2,8 metros e o rio Santa Maria 6,7 metros com essas enxurradas. Então, eu quero renovar aqui na tribuna a solicitação de que o Ministério da Integração, especialmente a Defesa Civil, que tem sido exemplarmente zelosa, exemplarmente eficiente nessas operações, atendendo e socorrendo. Da mesma forma, a Polícia Rodoviária Federal, que tive a oportunidade, pelas chuvas que também ocorreram, senador Medeiros, seus colegas da Polícia Rodoviária Federal, na noite de sábado, de sexta-feira, melhor dizendo, continuava a chuva depois de 3 dias de chuva na região da Serra, que é formada por morros de pedras e terra e vegetação espessa. Eu estava, por volta de meia-noite, cruzando a estrada entre Feliz e Nova Petrópolis, uma das regiões mais bonitas da região da Serra, rumo à Canela, que passaria também por Gramado. Rolam 2 gigantescas pedras daquela montanha e em cima do asfalto. As 2 interromperam totalmente o fluxo de veículos ali naquele momento. Por sorte, nenhum veículo foi atingido, porque senão seria uma tragédia pelo tamanho das pedras que rolaram da montanha para a pista de asfalto que faz a ligação entre Feliz e Nova Petrópolis. E, muito prontamente, a Polícia Rodoviária Federal, que atende a região, foi lá com a ajuda do Corpo de Bombeiros, fizeram cunhas sobre as pedras e conseguiram
com esforço ali físico dos policiais rodoviários e do Corpo de Bombeiros, empurrar as pedras à margem, ao acostamento da pista, viabilizando em, eu diria, 40 ou 50 minutos o trânsito, liberando o trânsito daquilo que poderia ter sido um gravíssimo acidente. Então, eu fiz esse registro na minha página social, no Facebook, e logo recebi da página oficial da Polícia Rodoviária uma manifestação exatamente por eu ter reconhecido ali aquele exemplar trabalho também da Polícia Rodoviária Federal, que tem sido exemplar também nessas outras ações, assim como a própria Defesa Civil. Eu queria agora entrar no tema que me traz a essa tribuna, senador Jorge Viana. Eu tive, junto com o senador Medeiros, o senador Jorge Viana e vários senadores, todos os senadores de Goiás, terra natal da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a comparecer à cerimônia, que foi hoje às 8 horas da manhã, e uma cerimônia que primou por um rito absolutamente, eu diria, severo, um rito respeitoso, mas que me surpreendeu, senador Medeiros e senador Jorge Viana, pelo número de pessoas que compareceram a esta posse da procuradora Raquel Dodge. Algum significado tem nisso, não apenas o fato de ser a primeira mulher a comandar a Procuradoria-Geral da República, mas a forma como ela descreveu no seu pronunciamento a linha de ação que vai tomar à frente da Procuradoria-Geral da República, que foi comandada até pouco pelo Dr. Rodrigo Janot. E ela ali deixou claro primeiro que não abrirá mão de uma investigação séria, defendeu com muita ênfase o equilíbrio, o respeito na relação entre as instituições, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Federal e Poder Executivo e Legislativo. Nós não vendo essa situação de normalidade nessas relações e havia até uma crise institucional visível nas relações entre as instituições que integram o sistema jurídico brasileiro, que integram o sistema democrático brasileiro. E a ponderação da doutora Raquel, até na voz, até no tom de voz, até ao falar sem arroubos, sem rompâncias, sem arrogâncias, ela demonstrou ali a objetividade e, eu diria, até a obstinação de estabelecer um comportamento diferenciado, voltado para a instituição que ela defendeu muito bravamente. E ela também lembrou ali que o país passa por um momento de depuração. Os órgãos do sistema da administração da justiça têm no respeito e harmonia entre as instituições a pedra angular que equilibra a relação necessária para se fazer justiça em cada caso concreto. Essa foi uma dos trechos da fala da doutora Raquel Dodge, que foi, ao final, aplaudida de pé por uma plateia que lotou todo o auditório Juscelino Kubitschek da Procuradoria-Geral da República, e lá estavam vários senadores e vários parlamentares, mas o Poder Judiciário, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, mostrando que as mulheres no Brasil, se não estão em número suficiente no Poder Legislativo, elas estão ocupando espaços extremamente relevantes em outros setores da administração pública, e em especial de áreas tão especializadas como o Poder Judiciário e a Suprema Corte da Justiça do país, comandado por uma mulher, e também o STJ. Foi ali também que a doutora Raquel Dodge disse que, sob a Constituição de 88, a nação brasileira tem escolhido construir sua história valorizando a liberdade de expressão, de reunião, apreciando a democracia, repudiando a corrupção e pedindo o reconhecimento de seus direitos, e o Ministério Público, como defensor constitucional do interesse público, posta-se, disse ela, ao lado dos cidadãos para cumprir o que lhe incumbe claramente à Constituição, de modo a assegurar que todos são iguais e todos são livres, que o devido processo legal é um direito e que a harmonia entre os poderes é um requisito para a estabilidade da nação. Ninguém está acima ou abaixo da lei, sublinhou a doutora Raquel Dodge, que até usou frases do Papa Francisco para dizer que, abre aspas, a corrupção
não é um ato, mas uma condição, um estado pessoal e social, no qual a pessoa se habitua a viver. O corrupto está tão fechado e satisfeito em aumentar a sua autossuficiência que não se deixa questionar por nada nem por ninguém. Construiu uma autoestima que se baseia em atitudes fraudulentas. Passa a vida buscando os atalhos do oportunismo ao preço de sua própria dignidade e da dignidade dos outros. A corrupção, finalizou ela, faz perder o pudor que protege a verdade, a bondade e a beleza, nas palavras do Papa Francisco, citados pela doutora Raquel Dodge. Tenho a convicção, caros colegas senadores, que a doutora Raquel não vai abrir mão de nenhuma das prerrogativas no sentido de um zelo cada vez maior pelo exercício da responsabilidade constitucional que compete ao Ministério Público Defensor da Sociedade. E fará isso com muito equilíbrio. No dia da posse da doutora Raquel, 2 entrevistas me chamaram a atenção. Uma entrevista feita pelo Ângelo Goulart Vilela, procurador da República, e que ficou 76 dias na prisão. A entrevista dele é suficientemente grave e forte para que tenhamos uma reflexão sobre tudo o que acontece no país, senador Jorge Viana. Não só este procurador, Ângelo Goulart Vilela, que diz que o que mais dói não é a prisão em si, mas a dignidade ferida, e talvez aí ele não tenha dito, mas a injustiça, e ele faz observações que não deixam bem o ex-procurador Rodrigo Janot. Também há outras 2 entrevistas interessantes, uma do Carlos Eduardo Sobral, que é presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, que ele disse que a Procuradoria da República errou ao não enviar à polícia e à perícia imediatamente todos os áudios que foram oferecidos nas delações premiadas. Então, é uma observação de um agente público, de um agente da área técnica da investigação. Não vou nem discutir aí a disputa entre competências e prerrogativas na área investigatória entre o MP e a Polícia Federal, mas a observação do delegado Carlos Eduardo Sobral merece também uma reflexão. Da mesma forma como a palavra da doutora Samantha Chantal, que diz que não podemos abrir mão da delação, nós não podemos, penso eu agora falando, Ana Amélia, senadora, nós votamos, e até faço registro, foi uma iniciativa da ex-presidente Dilma Rousseff, a questão do Instituto da Delação Premiada, ou colaboração premiada. E esse instrumento, ele tem validade, ele precisa ser apurado, usado com mais rigor, com critérios. Por isso, a Procuradora da República, Samantha Chantal, que coordena exatamente nessa área, está sugerindo, também numa outra entrevista ao jornal Estado de São Paulo, sugerindo que se crie um manual de procedimentos para como você vai operar a delação para efeito de um processo investigativo. Então, eu penso que no dia da posse da doutora Raquel Dodge, sobressai, primeiro, a disposição dela de continuar trabalhando para dentro da instituição, para que tudo que ali sair não haja questionamentos da sociedade e das demais instituições brasileiras. Eu penso que esse é um comportamento e uma atitude que vai auxiliar muito no fortalecimento do próprio conceito da Procuradoria-Geral da República como órgão defensor da sociedade. Então, me animou muito ouvir da procuradora Raquel Dodge exatamente o compromisso feito e formalizado perante um auditório lotado de autoridades e de parlamentares, de membros do Poder Judiciário, advogados, enfim, foram ali ouvir a uma autoridade que chega com uma disposição, não por ser mulher, mas com a disposição de acertar e também de prestigiar a instituição que ela preside. Então, eu trago essa reflexão e, com muita alegria, concedo a parte ao senador José Medeiros. Muito obrigado, senadora Ana Amélia.
Há poucos dias, uma repórter me perguntou aqui no corredor, aqui no túnel do tempo, no Senado, o que eu esperava da futura procuradora, doutora Raquel Dodge. Eu disse que não só dela, mas como de todos os outros que viessem a compor a diretoria-geral, né, a Procuradoria-Geral da República, o que a gente espera, nós e todos os brasileiros, é justamente o que foi dito ali hoje na posse. É que o procurador não tenha ninguém acima dele, que não seja a lei. Nós defendemos a independência do Ministério Público Federal, defendemos todas as prerrogativas. Agora, nós todos, senadores, presidente da República, todo mundo nesse país, nós temos sobre nós um teto, é o nosso limite, é o limite da lei. E nós não podemos conceber, sob pretexto algum, sob objetivo algum, que os meios para que chegue à justiça sejam meios escusos. Nós não podemos admitir que o Instituto da Delação, que é um instituto válido em vários países, e que também aqui eu vejo que a nossa lei não é ruim. O problema é quando os agentes públicos tomam a lei e torcem ela e aí fazem dela de acordo com os seus entendimentos. Então, não dá para que a gente possa aceitar e fique calado, por exemplo, essa delação que houve do Joesley. Nós todos questionamos e depois está sendo esclarecido que havia algo de podre ali naquele reino. Segundo, é que você não pode conceber que membros do Ministério Público deem um gravador para uma pessoa e ela saia gravando quem quer que seja. Nós também não podemos conceber que, por exemplo, depois de tempos e tempos, teve até ano de prazo para oferecer uma denúncia, um procurador, no apagar das luzes da sexta-feira à noite, após acabar o expediente, ofereça denúncia contra quem quer que seja. Por que não deixa para segunda? A outra procuradora ia atender. Então, essas coisas é que precisam ser feitas. No mais, esse Senado, que tem sido tanto criticado, muita gente vem dizer que nós somos contra o Ministério Público. Ninguém aqui é contra o Ministério Público. O Ministério Público tem todo o nosso apoio. Agora, assim como o Senado precisa, os senadores precisam cumprir a lei, nós precisamos exigir também que seja cumprida a lei. Porque, senadora Ana Amélia, hoje eu vejo que nós votamos enganado aqui a prisão de um senador. Eu não tenho dúvida disso depois de saber como foram feitas as coisas. Ou seja, o senador foi chamado para uma emboscada de um flagrante preparado. Isso eu não tenho dúvida que houve flagrante preparado. E esse Senado foi enganado. Então, nós não podemos conceber isso. E eu fico tranquilo, eu tive na sabatina da doutora Raquel Dodge, eu percebi que dali os brasileiros não precisam esperar surpresa, bastam esperar que vai haver cumprimento da lei. Agora, tem gente que diz, olha, muita gente vai ter saudade de Janot, porque ela é muito mais dura do que ele. Não, nós não estamos querendo procurador mole, nós queremos que seja de acordo com a lei, somente isso. Muito obrigado. Obrigado, senador José Medeiros. Eu gostaria que essa parte do senador constasse também do texto do meu pronunciamento, porque ele complementa exatamente meu ponto de vista. Eu tenho confiança, seguramente. Trabalhamos juntos, muitas vezes, com o doutor Rodrigo Janot, na defesa das 10 medidas de combate à corrupção. Aqui fomos defender essa iniciativa, continuamos defendendo esse procedimento. Portanto, nós temos, eu diria assim, a situação confortável, como disse Vossa Excelência, de estarmos dos dois lados. Nós queremos uma instituição forte, mas uma instituição cujo líder não pode estar acima e também nem abaixo da lei. Então, obrigado, senador Medeiros. Obrigada, presidente.